Vamos lá então, pessoal. Salve! Voltamos com o nosso quarto e último bloco das comunicações. Só para arrematar agora, né, pessoal? Só para arrematar alguns pontos. Antes de entrarmos em citação por hora certa, última curiosidade aqui em relação à citação por edital. Vejam, eu disse para vocês lá atrás que a citação por carta rogatória, tá, é possível quando o réu está no exterior, em local sabido. E quando ele está no exterior, em local não sabido? Sabemos que o sujeito mora na Espanha. Sabemos que o sujeito mora, né, na Holanda. E aí? Nós sabemos que ele mora no exterior, mas não sabemos o local propriamente dito. O que faremos? Nesse caso, citação por edital, pessoal. Citação por edital. Porque é a mesma coisa que se aplica ao fato de que nós estamos aqui em Porto Alegre. Vamos citar o réu. Onde é que ele mora? Tenho certeza, mora em Porto Alegre. Maravilha. Onde? Não temos o endereço. Local incerto não sabido, edital. Edital. Então, pode acontecer o PH de colocar isso para vocês. Mas aí, assim, ó, é fácil. É só, nesse caso, seguir a lógica do sistema. Buenas. Faltando aqui a nossa citação por hora certa, né? A nossa segunda citação ficta. O que acontece, né, pessoal? Uma coisa é o edital, o réu está em local incerto e não sabido. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós percebemos que o indivíduo se oculta para não ser encontrado. Nós aqui é uma figura de linguagem, né? Porque é o oficial de justiça que vai perceber isso. Vamos lá. Temos o endereço. O réuzinho mora no local tal, rua tal, papapá. Tudo certo. O oficial de justiça vai lá. E percebe uma sequência de migué. Sabe? Bateu na porta. Fulano mora aqui. Por quê? Não, tem aqui uma intimação para dar para ele. Tem aqui, no caso, uma citação para dar para ele. Não mora aqui não. Aí o oficial de justiça já percebe, né, pessoal? Vamos combinar. O oficial de justiça tá macaco velho, tá ligado já no negócio, né? Então, até o Gui já vai perceber isso. Aquela ingenuidade do Gui já vai perceber isso. Sacanagem, né? Sacaneando, né? Gui, eu te amo, Gui. Eu te amo. Te amo muito, Gui. De verdade. Buenas. Olha só, pessoal. O oficial de justiça, percebendo que o réu está se ocultando, certo? Começa a se formar a possibilidade de nós efetuarmos a citação por hora certa. O oficial de justiça foi uma vez, percebeu isso, achou estranho, vai embora. Volta, segunda vez, percebe os mesmos movimentos. E aí? Ele tem a possibilidade de dar início aos procedimentos da citação por hora certa, em que ele vai comunicar a um parente, a um vizinho, a alguém que mora ali, que ele vai comparecer naquele local, no próximo dia útil, para efetuar a citação, que nós chamamos de citação por hora certa. Vamos botar o material aqui, ó. Aí você já visualiza aí. O oficial de justiça vai 2 vezes ao endereço e comunica que voltará no próximo dia útil. Aqui é realmente o CPC, tá? Porque a citação por hora certa no processo penal se utiliza das regras do CPC. Bom, se o nosso amigão... Tá, não, peraí. Vamos voltar aqui. Não vamos partir para esse degrau ainda. O oficial de justiça, o Gui, volta lá no próximo dia útil. Volta lá e o réu não tá lá. Tá? Então ele deixa uma comunicação ali, explicando que o camarada deverá comparecer, sala tal, lá no fórum, né, para pegar o que lhe interessa, que vai ser a citação por hora certa. Aqui nós consideramos a citação realizada, pessoal. Então, ele não entregou a citação na mão do camarada? Não entregou. Mas nós consideramos a citação realizada. E não é edital. Nesse caso aqui,
nós vamos ter uma, digamos assim, espécie de punição a esse camarada. Por quê? Porque o oficial de justiça está dizendo que ele está se ocultando para não ser encontrado. Então, nós vamos considerar a citação realizada e mais, o processo vai continuar. O processo vai seguir o seu fluxo normal. Tá, Brunão, mas e o advogado desse cara? Porque se esse cara não comparecer, se ninguém se manifestar, ele não vai ter advogado. Então é assim. Vai acontecer a citação. Ele não estava lá, azar. Considera ela perfectibilizada. Prazo, via de regra, 10 dias para ele responder a acusação. Não respondeu, o juiz vai nomear defensor. Vai nomear um defensor para oferecer essa resposta e acompanhar o caso. E tchau e bênção. Já era. Processo segue o baile. Então veja que a citação por hora certa, por mais que seja ficta, o processo continua. E lá nas provas, o que aparece? Aparece que o processo não pode continuar sem a presença do réu. Ele pode continuar. Aparece que na citação por hora certa o processo ficará suspenso. Não, é só na citação por edital. Tá? Então, fica esperto. Te liga aqui. Nesse sentido, me perguntam muito, até porque aparece isso em provas, sobre a revelia no processo penal. Pessoal, vários autores de processo penal não compactuam com a ideia de revelia no processo penal. Os melhores autores, eu diria, não compactuam com essa ideia de que existe revelia no processo penal. Entretanto, nós utilizamos essa expressão, se utiliza essa expressão nos concursos, inclusive, dentro do processo penal. Tá? Só que ela não tem o mesmo significado que a revelia no processo civil. Então aqui vocês têm que cuidar. Vamos lá. A revelia no processo civil, ela é o quê? O réu ele não comparece. Não dá as caras. E aí nós vamos presumir verdadeiros os fatos alegados. E a revelia vai se constituir nessa punição aqui. No processo penal, o réu também foi citado, e pode ter sido citado até, eventualmente, aqui, nesse caso, por hora certa, e ele não comparece, não responde. E aí? Eu tenho revelia? As provas de processo entendem que sim, que tu tens revelia. Só que é uma revelia que não vai acarretar essa presunção, porque no processo penal isso não existe. Não existe. O juiz vai nomear um defensor para o camarada e o defensor vai oferecer resposta. O processo seguirá sem a presença do acusado, que é citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer, sem motivo justificado. Ou, no caso de mudança de residência, não comunicar um novo endereço. A única punição que ele vai acabar recebendo aqui é que ele não será intimado dos demais atos do processo. Só. Tá? Mas o processo vai seguir sem ele, com um defensor nomeado pelo juiz. Tá bem? Citado ou intimado. Então, foi citado, tudo certo, não compareceu. O processo segue. O réu é revel, mas o processo segue. Intimado. Foi intimado, não comparece. Se ele está solto, o processo segue. Tá, mas e ele não vai estar na audiência daí? Não. Mas e se ele não foi, o defensor dele também não foi? O juiz vai nomear um defensor. É isso. Tá? Muita atenção aqui, pessoal. Muita atenção. Intimação. Bom, aqui é a forma que nós temos de nos comunicar com o réu depois que ele foi citado ao longo do processo penal. Forma da citação. Ela pode ser pessoal ou ela pode ser pelo órgão oficial de publicação dos atos ali naquela comarca. Né? Pelo órgão de publicação dos atos oficiais aqui na comarca. Vamos ver. Intimação pessoal. Quem é que será intimado pessoalmente? O Ministério Público, sempre. O defensor nomeado pelo juiz. Vejam, o defensor nomeado não é o constituído pelo réu. É quando o réu não tem defensor. Então te liga, tá? Em relação ao defensor público,
Por dois motivos ele será intimado pessoalmente. Primeiro, porque ele acaba sendo nomeado pelo juiz. E segundo, porque na própria lei complementar da Defensoria diz que ele tem que ser intimado pessoalmente. Certo? Isso é uma garantia que se dá ao Ministério Público e à Defensoria por conta da quantidade de casos que eles têm, né, pessoal? Nada mais razoável. Quem será intimado pelos órgãos que têm essa incumbência na comarca? Quem será intimado? Ora, todo o resto. O defensor constituído, eu quando sou contratado pelo réu, o advogado do querelante é a vítima, lembra, das ações penais privadas, e o assistente da acusação. Assistente da acusação é aquele advogado contratado pela família da vítima, ou pela vítima se estiver vivo, para atuar ao lado do Ministério Público. Serão intimados pelo órgão oficial de publicação dos atos da comarca. É isso. Buenas, nesses casos, o nome do acusado tem que constar nessa intimação, para se saber de qual caso está se falando aqui. Não há órgão de publicação. E aí? Na comarca não há. O escrivão vai acabar fazendo ela presencialmente, diretamente, quando houver essa possibilidade, tá? Mas vai poder também ter a via postal com comprovante de recebimento, a R, né? Para fazer essa citação, ou qualquer outro meio idôneo. Para fazer essa intimação, perdão. Agora que eu vi aqui. Último bloco, o cara já tá... Para fazer essa intimação, o escrivão poderá fazer pessoalmente, poderá ser feito por via postal, AR, ou qualquer outro meio idôneo. O que é esse outro meio idôneo? Pô, pessoal, agora na época da pandemia, meio idôneo foi até o WhatsApp. Perguntem pro Gui tudo que não aconteceu pelo WhatsApp, né, nessa época de pandemia. Está acontecendo, tá? Então, claro, quem vai julgar se esse meio é ou não idôneo vai acabar sendo a autoridade judiciária aqui. Tá bem? Buenas. Vamos a pequenos lembretes aqui, e já encerramos a nossa aula. O réu, ele é citado como regra após o recebimento da denúncia. Mas as intimações acontecem como regra após a citação, tá? A citação. Então, muita atenção aqui. Só o réu é citado. Vítima é citada? Não. Ela é intimada. Ministério Público é citado? Não, é intimado. Testemunhas são citadas? Não, são intimados. Tá? Então prestem muita atenção, cuidem aqui, porque isso é simples. Tá? Aqui eu coloquei uma observação que eu até já acabei falando. Né? O indivíduo que é intimado para audiência, intimado regularmente, e ele não comparece. Tá? Pessoal, o processo segue regularmente. Ele foi citado, ele foi intimado regularmente e não compareceu à audiência, vai sair a audiência. Nós não vamos cancelar a audiência, vamos suspender a audiência e marcar outra data. Não. O réu não compareceu, vai seguir normalmente, sem a presença dele. Até o advogado dele não foi, vamos nomear defensor. Tá? Então, cuidado aqui, acabei já falando sobre revelia também. Tá? Intimação imprecatória. Aqui um detalhezinho aqui para nós. Súmulas. Súmula 273. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Então, está acontecendo um processo em Porto Alegre, eu sou intimado da expedição da carta precatória, lá para Torres, onde vai ser ouvida uma testemunha. É preciso que eles me intimem da data da audiência dessa testemunha lá? Não. Não tem nenhum problema, nenhuma nulidade aqui se eu fui intimado da precatória. Tá? Da expedição. Mas e se eu não fui intimado da expedição da precatória? É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição da carta precatória para inquirição de testemunha. Então vejam, é um dever se intimar as partes da expedição da carta precatória? É um dever. Mas ela não foi intimada.
da expedição da carta precatória. Quer dizer, não houve uma comunicação para mim, Brandão, estamos expedindo a carta precatória para todos para ouvir aquela testemunha. Não houve isso. É uma nulidade? É, mas é relativa. Dizendo isso, estou querendo dizer para vocês o seguinte, que isso só vai anular esse caso, caso eu prove que houve um prejuízo para mim por não ter sido intimado daquela expedição. Certo, pessoal? Buenas. Encerramos mais esta aula aqui. Espero que estejamos aqui colaborando com esse nosso último esforço, com esse último esforço de vocês para o nosso concurso. É logo aí, pessoal. É logo aí. Não desistam. Certo? Grande abraço e até. Princípios. Princípios gerais de processo penal. Poxa, quais princípios? Onde estão? Da onde vem? Do que se alimenta?